Meus queridos, sentados mesmos, peguem as Bíblias de vocês, a gente vai aí dar mais um passinho, a gente está numa sequência de reflexões. Eu não sei se vocês têm assim aproveitado o máximo dessas reflexões, mas nós temos recebido assim testemunhos muito bacanas, bonitos, de pessoas que têm acompanhado essas reflexões aos domingos e têm dito assim, ó, eu tenho gostado muito, tem sido importante para mim. Eu compartilhei com o Arnaldo um depoimento de uma pessoa, tá bom? E tem um depoimento também de um colega de trabalho, dentre outras pessoas que têm dito assim, ó, eu tenho acompanhado lá os passos, né? 7 passos para uma vida plena e tem me abençoado. O desejo do meu coração é que vocês presentes aqui tenham conseguido extrair ferramentas, conceitos que não fiquem só presos no campo teórico, que fica só preso na mente, mas que consigam colocar em prática tudo aquilo que tem sido compartilhado nesses encontros de domingo. Porque quando, por exemplo, eu digo assim, ó, a palavra de Deus não volta vazia, eu digo isso com convicção. Com convicção. Porque eu tenho experimentado da graça de Deus e eu tenho sentido o amor de Deus em minha vida, me conduzindo a um local onde a minha consciência está estabelecida com base na palavra do Senhor. Então, com base na palavra do Senhor, eu tenho conseguido extrair princípios que têm fundamentado o meu caminhar. A minha esperança é que nessa noite, ao trilhar, ao caminhar mais um passo, você encontre princípios para fundamentar a tua vida. Amém? Abram, por favor, as suas Bíblias. Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9. Um versículo apenas hoje. No domingo passado a gente fez assim, né, um trajeto por alguns passos, alguns versículos bíblicos, mas hoje a gente vai ler apenas um versículo. São 8h04 aqui no relógio, eu acredito que próximo de 20 minutos no máximo a gente vai estar concluindo essa reflexão que é bem básica, tá bom? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Vai pegar ele para mim, eu deixei o copinho ali em cima, por favor. João 10, versículo 9. Eu queria que as crianças, mesmo aí de fora, tivessem de alguma forma se prestando atenção no que o titio vai estar falando aqui, tá? Porque vai ser importante para vocês também. Inclusive, deixa eu passar um desafio aqui para vocês, eu sei que não é fácil, tá? E as gerações mudam e os desafios mudam também. Cada geração tem o seu desafio. Eu vou falar desde pequeno, mas a altura não mudou muito, né, Elaine? Amém, vamos orar pelo pastor Jacques, né? A altura não mudou muito, mas desde pequeno, né, desde muito novo, eu fui estimulado pelo meu pai, pelos meus pais. Oi? Estava bonito na imagem? Que coisa boa, tá vendo? Vamos, uma salva de palmas pelo ouvido do Cadu, amém? Futuro teólogo da igreja. Eu desde muito novo, eu fui estimulado pelos meus pais, já pelo menos no momento da palavra, a tentar prestar atenção no que está sendo dito ali. Eu até tenho procurado mudar um pouco a minha pegada, o meu enfoque, enquanto eu estou trazendo a palavra, para que de alguma forma as crianças também se sintam envolvidas pelo que está sendo compartilhado. Eu sei que é um desafio, mas a gente vai aprender a fazer isso juntos, tá bom? Se de repente não nesse domingo, porque eles estão bem confortáveis ali fora, interagindo ali com os brinquedinhos, mas de repente já para o próximo domingo, pelo menos no momento da palavra, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos colocar os nossos filhos sentados do nosso lado, tá? Porque o pastor Jacques vai tentar ser o mais direto e didático possível para que as crianças também sejam abençoadas pelo momento da palavra, tá bom? Porque é de pequenino que se torce o pepino, né? Então a gente precisa ensinar os nossos filhos a se ver participantes também do momento do culto de domingo e não só quando tem o didaquê. Inclusive, agenda aí, ó, próximo desafio para a membresia da comunidade. Dia 12 de outubro, às 15 horas, didaquê. Nós vamos fazer uma festa tão bonita quanto a que nós fizemos ontem à noite aqui. Amém?
Você que encontrou o texto bíblico, feche os seus olhos e faça esta oração comigo. Amém? Pai eterno, nós agradecemos a honra de termos acesso à Tua palavra e sabemos, ó Deus, que este livro aberto é o Senhor falando. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite e que todos nós sejamos, ó Deus, edificados pela Tua palavra. De repente, ó Deus, nessa noite também exortados, também nessa noite, ó Deus, consolados, também nessa noite, ó Deus, com entendimento renovado, os olhos espirituais abertos. Nós pedimos, ó Deus, porque sabemos que este momento é muito especial e nós não queremos desperdiçá-lo, pois sabemos, ó Deus, que em muitos lugares no mundo as pessoas pagam com a própria vida o preço de poder ter acesso à Tua palavra. E nós, ó Deus, temos a oportunidade de fazê-lo com liberdade. Que sejamos, ó Deus, então responsáveis diante desse momento. É o que nós apresentamos nessa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto bíblico de hoje, João 10, verso 9. Se essa reflexão ela tivesse um título, né? Já que faz parte de um dos 7 passos para uma vida plena, tá? Essa reflexão se chamaria assim, ó: não aceite qualquer proposta. Qual passo? É o terceiro, né? A gente está no terceiro passo, é isso? Qual passo que a gente deve trilhar agora? Não aceite qualquer proposta. E o que o texto bíblico nos diz hoje? Ao ponto de dizer assim, o que o pastor Jackson extraiu do texto para ele dizer que o título da reflexão é esse, é para a gente não aceitar qualquer proposta. O texto diz assim, ó: Jesus falando, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Amém? Eu sei que determinadas versões aqui tem um texto um pouquinho diferente, mas na essência o texto é esse. Ele se traduz no seguinte: Jesus está falando, tá? E principalmente para os religiosos daquela época, ele está falando que existe uma contradição, uma distinção, não uma contradição, uma distinção clara entre ele e todos aqueles que vieram antes dele. E Jesus é forte quando ele diz assim, ó, as palavras de Jesus são duras, quando ele diz assim, ó: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas eu sou a porta. E por que ele está falando isso? Ele está fazendo menção à porta do aprisco, a entrada para o local seguro. O que é o aprisco? O local onde você guarda as ovelhas. E Jesus está dizendo o seguinte: quem é que é o acesso para esse local seguro? Ele. Jesus é a porta, aquele que é o acesso ao local seguro. E ele está dizendo isso, retomando o que eu acabei de falar, para ser uma clara distinção a respeito daqueles que vieram antes. Ele está fazendo isso como uma crítica direta aos seus interlocutores, aqueles que estão ali naquele diálogo com ele. E Jesus não fala essas palavras duras apenas para condenar o posicionamento daqueles que deveriam ser os guias do povo, aqueles que receberam a oportunidade de, tendo acesso à palavra de Deus, conduzir o povo até o local seguro. Ele não está apenas condenando, mas ele também está trazendo essa palavra porque esses que estavam pecando de uma forma tão grave, ao ponto de não somente prejudicavam, não deixavam as pessoas entrar no local seguro, mas se comportavam como ladrões e salteadores. Esses mesmos que se comportavam assim, também eram alvo da pregação da graça que Jesus veio trazer. Porque mesmo aqueles que se comportam como abusadores, também são alvo
da graça de Deus. Vocês entendem isso? Mesmo aqueles que se comportam adulterando a palavra de Deus, aqueles que se colocam de alguma forma manipulando para extrair o máximo das pessoas, são artistas da fé, exploram a fé alheia. Mesmo esses também são alvo da graça de Deus. Também esses merecem ouvir uma palavra: abandone o seu pecado, atravesse a porta e venha também para o local seguro. Então Jesus se apresenta como a porta, não somente para denunciar o pecado daqueles que se comportavam como ladrões e salteadores, mas também para fazer esse convite a esses também: entrem pela porta, venham até o local seguro. Vamos imaginar por que Jesus utiliza essa analogia da porta. Existem algumas formas ou algumas figuras, tá, que a metáfora da porta nos traz, tá? Primeiro, acesso. Afinal de contas, a gente entra nos locais através das portas. A gente só entra pela janela quando a gente perde a chave, correto? Né? Ou quando a gente se comporta como ladrão e quer entrar no local no qual a gente não foi convidado. Mas acredito que aqui ninguém presente e assistindo a transmissão é algum ladrão. Só entra no local pela janela se por acaso perdeu a chave. Mas, né, o normal é que as pessoas entrem pela porta. Então a porta representa o quê? Acesso. E o que Jesus está querendo dizer? Ele é o acesso ao local seguro, ao aprisco. Ninguém precisa fazer manobras para tentar ter acesso a Deus, porque a porta já está aberta. Jesus é a porta que dá acesso ao local seguro, ao aprisco. Amém? Porta também representa segurança. Quando de noite, depois que já está todo mundo dentro de casa, e aí nós fechamos as portas e passamos os trincos e confiamos que a porta vai cumprir com a sua função de fazer o quê? Selar, impedir a entrada de pessoas não convidadas. Está trancada, a porta está fechada, então ela representa segurança também. Jesus, como a porta, também é aquele que nos garante segurança. Ninguém vai entrar no local seguro para nos causar dano, porque Ele é a porta. Amém? Uma outra figura que a porta representa: escolha. E aqui eu quero trazer uma lembrança que só vai fazer sentido para quem tem bem mais de 30 anos. Quem aqui lembra daquele programa que passava no SBT? Vou fazer um merchan aqui para o SBT, né? Silvio Santos, faz um pix. Porta da Esperança. Vocês lembram desse programa? Como é que era esse programa? Alguém era convidado, escrevia uma cartinha para o Baú da Felicidade, para o programa Silvio Santos, na época em que ainda se escreviam cartas, João Pedro, né? Hoje ninguém mais escreve carta, manda o zap. Mas no nosso tempo, amém, Elaine, escrevíamos carta para o Baú da Esperança. Quem já escreveu carta para o Baú da Esperança, levanta a mão e diz amém. Amém, eu já. Escrevi cartinha para o Silvio Santos querendo uma bicicletinha azul. Ainda pedi uma bicicleta azul. Aí a pessoa que tinha ali a sua carta recolhida era convidada para o programa, e aí eram apresentadas portas. E ela tinha que escolher uma porta. Então, atrás daquela porta podia ter o quê? Podia ter um prêmio muito grande que podia resolver o problema dela. Ou podia ter apenas um mimo, um eletrodoméstico, alguma coisa assim desse tipo, né? E a gente que assistia esse programa ficava na expectativa, torcendo, tomara que a porta que ela escolher, né, seja aquela que vai resolver o problema dela. E a gente ficava naquela expectativa. E aí o Silvio Santos falava essa frase aí poderosa: vamos abrir a porta da esperança. E aí a porta abria, e abria devagarzinho, a gente ficava ali na expectativa. O que será que está por trás da porta? Né? Às vezes era um grande prêmio, e parece que era a gente que ganhava junto com a pessoa, né, Elaine? Dá vontade de pular do sofá e festejar, ela ganhou, porque antes contava ali a história, né?
Antes de vir aí o Luciano Huck, né? Com aqueles programas, né, que deixam a gente emocionado, contando a história. Olha só como a pessoa está passando dificuldade, já está desempregada e tal. Antes disso, o Silvio Santos já fazia isso há mais de 40 anos, né? Mais de 40 anos, né? Uma porta, muitas vezes, implica a ideia de escolha. E, de fato, tá? Para não perder aqui, tem uma outra porta, né? Que também a gente via na TV, e que vai fazer muito sentido para a gente entender um determinado aspecto, que é o que eu de fato queria tratar com vocês, afinal de contas. O título dessa reflexão é: Não aceite qualquer proposta. Quem aqui lembra do programa, o quadro, na verdade, do programa do Sérgio Malandro, chamado Porta dos Desesperados? Quem é que lembra? Eram 3 portas, se eu não me lembro, nessa memória não me falha, eram 3 portas. Então ia lá uma pessoa, aí a dinâmica era a mesma, a pessoa ia contar uma história triste, aí o Sérgio Malandro daquele jeito irreverente, fufu e tal, não sei o quê. Não é isso mesmo? A imitação tá boa do Sérgio Malandro, imitei direitinho, só faltou o boné, né? E aí, de repente, a pessoa ia lá e era colocada na condição de escolher também uma porta. Tinham 3, ia escolher. Né? Isso. E aí o que acontecia? Atrás de uma porta podia ter um grande prêmio, sabe? E a gente ficava na expectativa, tomara que ele ganhe um grande prêmio. Mas atrás de outras 2 portas tinham situações no mínimo inusitadas. Quem é que lembra daquele personagem vestido de macaco? Não era uma macaca, uma gorila, né? Alguma coisa assim, né? E era algo assim, surreal. Às vezes a pessoa estava lá, eu estou precisando de dinheiro e tal, não sei o quê. Então escolhe uma porta aí. Qual porta que você vai escolher? Qual porta que você vai escolher? Ah, eu vou escolher a porta número 3. Vamos lá abrir a porta número 3. Aí a gente na expectativa, de repente, da pessoa ganhar o prêmio, o que saía de trás da porta? Um enorme gorila que agarrava a pessoa, né? E era terrível aquilo. O sentimento de frustração, né? Porque a pessoa estava esperando receber o prêmio, e tudo que ela recebeu foi um abraço da gorila, né? A mulher macaca, a monga, né? Como é que era? Monga, né? Conga, né? A mulher gorila, isso mesmo? Gente, muitas vezes nós somos colocados diante de escolhas, de propostas. E tem gente aqui que, em vez, né, e digo aqui, não é fazendo menção direta aos que estão aqui, né? Essa é só uma expressão de linguagem. Muitas vezes nós somos colocados diante de escolhas e quase sempre a gente mete os pés pelas mãos e o máximo que a gente está ganhando é um abraço da gorila. Porque temos feito escolhas erradas. Não temos escolhido a porta que é Cristo. Temos escolhido outras portas. E atrás dessas portas vem frustração, dor, desespero. Leia comigo o verso 10. Olha só a continuação que Jesus está falando. Ó. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Todos nós queremos vida plena. Por isso que a gente está pensando nessa sequência. 7 passos para uma vida plena. Todos nós queremos viver vida plena. Mas ao invés de escolher a porta que é Cristo, temos escolhido portas e atrás dessas portas não tem a macaca. Não tem alguém vestido de gorila querendo te abraçar. Mas tem um ladrão que quer roubar o que você tem. Que quer matar o que você tem, que quer destruir o que você tem. Para isso não ficar muito assim no campo teórico e a gente não conseguir extrair algo de prático, eu vou citar aqui 3 exemplos de portas, de propostas, que se comportam como ladrões, desses que Jesus está falando, que vão querer te roubar, te matar e te destruir. Paixões ideológicas.
Pode parecer filosófico isso agora, mas eu queria que vocês, todos vocês, inclusive, principalmente os adolescentes, prestassem bastante atenção no que eu vou falar agora. Nós vivemos numa era em que é pregado o seguinte, é pregado mesmo, como nós ouvimos uma pregação na igreja, nós somos bombardeados 24 horas do nosso dia por retóricas, por discursos que querem te convencer que você precisa de uma ideologia para viver. Igual está na canção do poeta, né? O poetinho, Cazuza. Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologias que pregam o seguinte, você precisa ter um posicionamento de autoafirmação, você se autoafirmar, você se valorizar ao máximo. Afinal de contas, se você não amar você mesmo, quem é que vai te amar? Se você não se valorizar, quem é que vai valorizar você? Gente, isso de início faz todo sentido. Agora, quando nós fazemos a conta como se fosse uma equação e colocamos a gente mesmo como ponto de partida, vai dar ruim. É como se a gente pegasse a nossa pessoinha e colocasse como base para sustentar o peso todo da vida. Você não tem capacidade, condições, por mais que você se esforce, de sustentar o peso da sua vida. O que nós temos visto muito hoje são princípios ideológicos. O que é isso? Ideias que querem fomentar, querem trabalhar a tua mentalidade para ditar um jeito de você viver e pensar. Querem te convencer a algo para você vestir um jeito de viver. E muitos desses princípios ideológicos que têm sido apresentados são esses que querem trazer para você uma ideia de que você está no centro do universo. E você não está no centro do universo. Quer ver um outro aspecto assim, que envolve paixão ideológica? Tá? Políticas identitárias, que é o quê? Aquelas que estão separando as pessoas em grupinhos de etnia, tá? E de escolhas, para dizer o seguinte, a tua identidade está fundamentada nisso. Por exemplo, eu sou filho de negros. A minha mãe é preta, né? A expressão negra agora não pode utilizar mais, né? É classificado como pejorativo. Minha mãe, né, é uma pessoa de ascendência afro. Então eu também me considero. O que tem sido trazido com muita intensidade? Que o fato de ser descendente afro é um traço que deve definir a minha identidade básica. E qual que é o grande problema disso? Que quando a gente leva isso ao extremo, a gente começa a separar a sociedade em castas e agora está cada um no seu cantinho. Então já não há mais integralidade, já não há mais pertencimento de forma ampla, porque agora está cada um no seu quintal, cada um no seu cantinho. Vocês entendem isso? Qual é o traço que eu quero que defina a minha identidade? Não é uma ascendência étnica, sabe? Do tipo assim, eu sou descendente de alemão, eu sou descendente de português, eu não quero isso. O que eu quero que defina a minha identidade é para além disso. Eu quero ser identificado como filho de Deus e olhar para quem quer que seja como meu irmão, e dependendo da cor da pele, e dependendo das opções que ele venha fazer da vida, e dependendo da história que ele venha trazendo, da vida pregressa, dependendo disso, eu quero ser filho de Deus, me identificar como filho de Deus e olhar para quem quer que seja como meu irmão, porque eu não quero classificá-lo pela cor da pele. Eu quero olhar para ele e, independendo do que ele mesmo acredita, e olhar para ele como irmão. Eu não quero nem saber se ele, por exemplo, optou por uma religião diferente da minha. Eu quero olhar para ele como meu irmão. Eu não quero olhar só para quem veste a minha casaca religiosa e dizer assim, esse é meu irmão, porque ele veste o mesmo uniforme que o meu. Não quero. Não quero. Porque não é a religião
que define esse tipo de coisa, mas é o sacrifício do Cristo. Esse que era o unigênito e agora é o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. E Jesus não veio fundar a religião. Se você, por exemplo, for olhar na Bíblia, qual foi a igreja que Jesus fundou? Será que foi Batista? Será que foi uma igreja pentecostal? Jesus não fundou a igreja. Jesus veio revelar o Pai. A gente é que faz confusão. Concorda comigo, Mariana? E acha que o negócio é viver uma religião. É por isso que a sociedade está do jeito que está. Adiantando aqui, o segundo exemplo. Muitas vezes, nós temos abraçado propostas, como essas portas. E quando abre a porta, é frustração. E uma dessas propostas são relacionamentos problemáticos. Às vezes um relacionamento até começa bem. Mas porque a premissa, os desejos que eu levo para o relacionamento não são bons, esse relacionamento mais cedo ou mais tarde vai se tornar problemático. Eu fiz há alguns anos com o Jaque um cursinho chamado Veredas Antigas. E eu nunca mais esqueci, na palestra, foi apresentado o seguinte: hoje, as pessoas se comportam como parasitas. Parasitas. Como pulgas. Doidas para encontrar um cachorrinho, para sugar o sangue do cachorrinho. Entendeu? Meninos, olhem para mim, isso aqui é importante. Tá? Isso aqui é importante. Muitas vezes, por causa de situações mal resolvidas dentro da gente mesmo, a gente quer jogar nossas frustrações num relacionamento, achando que os relacionamentos, um namoro, um casamento, seja lá o que for, vai resolver os problemas de frustração que a gente tem. Isso é se comportar como um parasita. Esse relacionamento, ele até pode começar bem, mas cedo ou mais tarde, ele vai se tornar problemático. Você estará se comportando como uma pulga, doida para encontrar um cachorro para sugar o sangue do cachorro. E por que tem dado muita treta? Né? Como a da cantora que ficou famosa essa semana, porque resolveu fazer um desabafo de uma traição que ela sofreu em rede nacional. Eu nunca aprendi, nunca fui ensinado a resolver os meus DMs, as minhas DRs, né? Discussão de relacionamento, em rede nacional. Se eu tenho um problema com Jaqueline, eu vou resolver o meu problema com Jaqueline. Eu não vou procurar uma rede social, uma apresentadora de TV para resolver um problema que eu deveria estar resolvendo com uma pessoa que divide o relacionamento comigo. Né? Os mais jovens sabem do que eu estou falando. Né? Eu não vou falar o nome aqui, senão eu vou ser processado. Está sendo transmitido. Né? E eu não tenho dinheiro para pagar processo, não. Vamos orar para o pastor Jackson, amém? Por que tem dado muita treta hoje em dia? Lembra que eu falei? Pessoas mal resolvidas que querem se resolver nos relacionamentos. É como pulga. Aí ela entra num relacionamento. Oba! Achei o cachorrão que eu estava procurando para sugar o sangue. Está bem gordo, saudável. Vou sugar o máximo que eu puder desse relacionamento. Aí amanhece um dia e ela olha para o lado e ela não vê o cachorro que ela queria. Ela vê outra pulga. Uma pulga com outra pulga. Se juntaram achando que tinham encontrado um belo de um cachorro para sugar o sangue. E não tem um cachorro para sugar o sangue ali. A consequência é o que nós temos visto muito hoje. Descartabilidade nos relacionamentos. Uma pessoa tem valor para você enquanto ela for útil. Quando ela não tiver mais utilidade para você, você descarta da mesma forma como um copo desse que é descartável será descartável. Todos entenderam isso? Fuja desse tipo de proposta, desse tipo de escolha. Fuja dessa porta. Você está querendo uma porta, para trás dessa porta, encontrar local de satisfação, essa porta se chama Jesus. Não se chama relacionamento. Eu vou buscar um relacionamento para viver satisfação. Relacionamento nenhum vai te satisfazer. Porque a ordem não é essa. Você não entra num relacionamento para ser satisfeito. Você entra num relacionamento para satisfazer.
Pastor Jackson, mas não vai dar ruim isso aí? Por que se eu encontrar uma pessoa que é aproveitadora? Tá? Aí você precisa ser sábio. Você não precisa assumir um compromisso de bate-pronto. Meninos, olhem para mim, ó. Ouçam isso. Você não precisa ser apressado e assumir um compromisso na pressa. Seja cauteloso. Seja cuidadoso. Você não precisa sair namorando com todo mundo, experimentando como se fossem sorvetes, né? Bota agora de baunilha. Bota agora de maracujá. Bota agora de chocolate. Deixa eu ver qual que é o melhor. Não faz isso não que vai dar ruim. Não vá de forma apressada, não. Seja cauteloso. Ah, mas eu já tenho 40 anos e eu não casei. Quem disse que isso é um problema? Ah, eu já tenho 60 anos e eu não casei. Quem disse que isso é um problema? Ninguém está te obrigando a casar. Melhor não casar do que casar e fazer bobagem. Vocês estão entendendo isso? Amém? Uma outra proposta problemática. Um exemplo, tá? Caminhos supostamente curtos para riqueza, para condições estáveis, materialmente falando, vai dar ruim. Eu conheço algumas pessoas que se lascaram por causa de pirâmides financeiras. Conheço algumas pessoas, sabe? E, infelizmente, essas propostas parecem atrativas. São essas portas dos desesperados, né? Qual que você quer abrir aí? Aí, quando abre, não tem o grande prêmio que você queria. Tem um abraço do macaco. Entendeu? Tem um abraço do macaco ali. E a risada do Sérgio Malandro. Yeah! Caçoando de você. Entendeu? Riqueza é dom. Se alguém recebe, agradeça a Deus que é dom. E através desse dom você vai servir a outros. Se o trabalho que Deus te deu tem te dado uma condição econômica estável, utilize isso para a glória de Deus. É sinal que Deus te escolheu para você abençoar alguém, como Abraão foi abençoado para abençoar. Mas se você tem vivido tudo com muito limite, dê graças a Deus também. Porque Deus nos dá aquilo que nós temos capacidade para gerenciar. Se você não recebeu ainda mais do que você tem, é porque Deus ainda não te deu capacidade para gerenciar mais. Seja fiel no pouco. Amém? Seja fiel no pouco, para que quando for alçado ou muito, você seja capaz de gerenciar o muito. Amém? Vou estar partindo para o encerramento agora aqui. Tá? Aplicações práticas. Precisamos ter essa certeza de que Jesus é a porta segura, que dá acesso ao local seguro. Amém? Porque Ele é o próprio Deus que se fez um de nós, se fez carne. E o seu testemunho é verdadeiro, é fiel. E é através dessa porta que nós alcançamos plenitude de vida, vida abundante. Amém? Uma outra condição, precisamos pedir a Deus discernimento espiritual. Quando as propostas forem feitas, apresentadas, para a gente não ser afoito e acabar entrando por portas que não são as portas pelas quais nós devemos entrar, e ao invés de entrar no aprisco, entrar num lugar ruim, numa situação problemática, precisamos pedir de Deus discernimento espiritual. A escolha é tua, mas a capacidade para escolher é Deus quem dá. Nós precisamos pedir de Deus discernimento espiritual. O Santo Espírito está aí. É de graça. O Santo Espírito está presente aqui. Pede a Ele agora. Me dá a capacidade para eu ser uma pessoa sábia, para eu discernir bem, para eu não sair abraçando aí qualquer proposta ideológica, qualquer relacionamento achando que vai ser a porta de salvação que vai me salvar, para eu não abraçar aí qualquer caminho curto para uma vida estável e aí se lascar no final. Terceiro e último ponto, devemos escolher então com sabedoria, né? Ter escolhas conscientes, buscando a vontade de Deus
em todas as áreas. Qual que é o propósito? E pedir discernimento espiritual. No final das contas, é fazer a vontade de Deus. Agora, para encerrar, vocês perceberam um detalhe aqui? Eu queria chamar muita atenção para esse detalhe, porque a gente vai estar encerrando com esse detalhe. Que eu fiquei pensando... Gente, eu não sou tão inteligente quanto aparento, não, né? Desculpa até assim... Se foi prepotente essa frase, né, que o pessoal fala assim... Não, você é inteligente, você é cabeçudo, fala umas coisas difíceis e tal. Às vezes eu falo umas coisas difíceis porque eu sou burro, entendeu? E aí eu estava pensando numa coisa que custou entrar na minha mente, por que tem esse detalhe. Dá uma olhadinha no versículo 9, que foi o versículo que iniciou essa reflexão. No final do versículo 9 está assim, ó. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. Olha, Jesus é o acesso, é a porta ao aprisco. Quando a gente pensa assim, ó, vou entrar no aprisco, vou passar pela porta que é Jesus e vou ficar ali no aprisco, e do aprisco de Jesus eu não quero nunca mais sair. Amém? Amém? Quem que é isso? Diz amém. Mas Jesus está dizendo o seguinte, vai entrar e vai sair. Ué, por quê? Por quê? Por que Jesus fala isso? Hã? Oi? Palmas para o João Pedro, que também será um futuro teólogo, né? Palmas para ele, amém? Porque ele deu resposta direitinho. Porque a gente entra no aprisco, mas não é para ficar lá dentro do aprisco. É para voltar e trazer mais para dentro do aprisco. É o id. A gente não tem que ser egoísta. Ah, eu estou aqui, ó. Eu entrei no aprisco, eu estou no local seguro. Daqui não saio, daqui ninguém me... Vamos repetir isso? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Mas não. Você entra no aprisco. Você recebe o alimento espiritual e você sai do aprisco para buscar outras ovelhas. Vem comigo. Eu achei a porta para o aprisco, o local seguro. Vem comigo. Lá tem verdes pastagens. Quando você sair daqui hoje, o aprisco, né? Você vai sair daqui com uma missão. Você vai em busca dos seus irmãos perdidos. E eu queria que você fechasse essa reflexão comigo. Pode até fechar os seus olhos, entendendo o seguinte. Teu irmão, eu sei que tem pastor que discorda disso, tá? Mas eu estou falando aqui na segurança. Não estou nem aí se algum pastor discordando vai me chamar de herege, tá? Mas eu vejo isso na Bíblia, eu falo com base no que a Bíblia diz, tá? Pelo menos eu tenho procurado fazer, sabendo que sobre mim vem juízo pesado se eu não falar aquilo que a Bíblia fala. Teu irmão, não é só aquele que segue a mesma cartilha religiosa que a tua. Vá atrás dos teus irmãos. Tem irmãos seus que já se encontraram, mas tem irmãos seus que ainda estão perdidos. Você que encontrou a porta que é Cristo. Você que entrou no aprisco. Agora você precisa sair do aprisco para buscar os que estão perdidos para que também entrem pela porta e encontrem o local seguro. Amém? Feche seus olhos.